porque aqui em Tabuão a cultura não para. Boa noite, galera. Meu nome é Ricardo Correia, sou professor de teatro aí na cidade de Taboão da Serra. Continuando nesse processo de aulas virtuais, online, eu achei interessante trazer aqui para vocês algumas reflexões a respeito do que a gente pode ter como interpretação, análise de um texto, análise de uma obra, enfim, né? Partindo de alguns conceitos que talvez sejam, sei lá, o primeiro contato que se tem com esses conceitos, mas isso também já vai ficando nesse imaginário e também nessa busca por um aprendizado para ir atrás desses conhecimentos futuramente, né? Eu queria começar falando um pouco sobre a questão do metateatro, né? O que é metateatro, né? Metateatro, na verdade, é vamos dizer, uma das características do que a gente consegue definir como uma coisa dentro da outra coisa, né? Por exemplo, é uma peça de teatro que conta a história de um grupo de teatro. Então, os procedimentos desse grupo de teatro, os ensaios, eles estão revelados porque faz parte dessa obra contar, né, a história de um ator, a história de um grupo de teatro. Então, o metateatro ele entra nessas categorias, né, dessa representação de uma coisa dentro de uma outra coisa. É como se, por exemplo, com certeza vocês podem já ter visto isso como filme em audiovisual, né? Essa brincadeira de ser um diretor de cinema ou e se revela de fato quais são os procedimentos que se utiliza dentro dessa gravação, né? Essa brincadeira de revelar, né, essas características do metateatro é que vão definir essa linguagem, né? Por exemplo, falar de uma vou usar como exemplo aqui, eu fiz algumas anotações para ir simplificando para vocês, do grupo mineiro, o grupo Espanca. Ali, né, eu vou entrar depois um pouco no que é épico, né, no teatro épico. Eu acho que o teatro épico trabalha muito com essa questão do metateatro, do revelar esses procedimentos, né? Tem uma cena do espetáculo, enfim, o espetáculo todo tem uma narrativa lírica e tem uma das cenas que é uma descrição logo inicial e cai um abacate de cima, né? E a personagem, o texto fala assim, fala de uma maneira literária, né, mas de uma forma fantástica também, que ela plantou um pé de abacate dentro da casa e ela fala, cuidado com o que você planta no mundo, né? Então aqui tem essa brincadeira de revelar, né, mas também tem um olhar subjetivo e um olhar fantástico, né? Você para pensar assim, nessa questão, quando você pega um texto dramatúrgico que a ação acontece dentro da casa, né, como uma primeira análise. Se você pega isso e tenta ampliar, né, tentar revelar dentro na sua abordagem cênica, que essa casa também ela representa outras coisas, outra casa, determina uma dimensão privada e uma dimensão pública dessa casa. Se você, por exemplo, pega a Doroteia, um texto do Nelson Rodrigues, e aquele espaço, você determina que ele tem uma outra característica, se você abre essa leitura, né? Porque é interessante olhar para esse mundo privado, mas que esse mundo privado dessas relações, dessas pequenas relações, elas também representam todas as outras relações no mundo, né? Então, dentro de uma construção, dentro de uma análise, dentro de uma possível montagem, você buscar essas ressignificações, essas leituras, e a gente vai então pensar num conceito que é da própria alegoria,
Eu acho que a alegoria é uma coisa que está intrínseca em toda a construção de arte. A gente trabalha nas construções de narrativa, seja de romance, seja, enfim, tudo que nos representa de alguma forma, a gente tem a questão da alegoria. A alegoria é a hiperbolização de algo, né? Vou falar um pouco sobre a alegoria aqui, mas antes definir um pouco, continuando a questão dessas leituras, né, dos espaços, né, do que é espaço privado, do que é espaço íntimo, do que é espaço público. A vida pública se dá em contradição à vida privada. Como, por exemplo, uma peça do Chekhov, que acontece dentro de uma casa de campo. A contradição daqueles homens, daqueles personagens, dos personagens do Chekhov, eles vão ter uma contradição muito grande, né, com a vida pública. Então, e só vai, eu costumo dizer que só costuma se ampliar a obra, né, e o entendimento se esses personagens, se essa leitura possibilita essa dimensão do público. A questão dessa vida privada, dessa vida pública, quando não há fronteira sobre esses dois paralelos, notações que eu fiz aqui para falar para vocês. A vida pública, ela tem temas que são grandiosos, então automaticamente os temas, quando você aborda isso dentro de uma construção, seja ela dramatúrgica, como montagem cênica, os temas também se tornam grandes. Eu costumo dar essa dica de que a gente está em relação o tempo inteiro com o mundo, né? Então, olhar para essa relação micro e macro para que a coisa ganhe essa dimensão política ou essa dimensão social, né? A gente costuma confundir bastante as duas palavras, né? O Brecht vai falar muito bem dessa questão no âmbito teatral, né? O teatro político. Nós somos seres políticos, né? Somos seres sociais, não que a gente, seres políticos, são políticos em si, o político vereador, o político governador, o político que faz política, né? Mas nós, na nossa vida, o tempo inteiro, estamos lidando com essa dimensão política, né? Com o social. A nossa vida também, ela faz parte dessa engrenagem inteira, né? Aí eu vou falar um pouco sobre essa questão pego esse início, falo um pouco da metáfora, do metateatro, pego e falo um pouco sobre a questão da alegoria, e falando um pouco sobre essa questão do teatro épico, do teatro como uma arte mais combativa, o teatro político, pensando nessas relações do privado e do público. O privado, sua vida íntima, sua vida particular, mas em relação a essa outra dimensão, como isso também pode ampliar a construção de uma obra, seja ela qual for, como arte, né? Estamos falando de arte. A dimensão do limite público e o privado determinam o que o teatro é. O depoimento artístico, para finalizar, né? Atravessa o limite do outro para entender a esfera pública. Como nós elaboramos isso poeticamente? A gente não deseja o que deseja. O trabalho é de fazer com que o outro deseje e desejar o que o outro tem o mesmo desejo que o seu. Como elabora esse pensamento poético de que todos esses desejos, eles desemboquem. Quando eu falo desejo, é toda uma constituição de ser, né? E sentimentos e tudo mais. Como que tudo isso vai desembocar em conceitos.
em conceitos que vão, de certa forma, indo construir essa abordagem que vai, de fato, construir poeticamente essa relação espectador e artista. Bem, por hoje é só. Valeu, galera. Você não pode ficar fora dessa. Mais cultura em Tabuão.